A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste vídeo, vamos falar sobre o poder concedido por Deus aos 12 apóstolos através do seu Espírito Santo. Por que eles receberam esse poder? Como eles receberam esse poder? Outros também receberam o poder? E hoje podemos receber esse poder? Assista esse vídeo até o fim e a palavra sagrada nos revelará todas as respostas. Se algo falar contra o que você acredita, eu lhe digo: analise a palavra de Deus, pois se conhecermos a verdade de Deus, ela nos libertará. Amém? Tudo começou quando Jesus, falando aos 12 apóstolos, prometeu poder a eles, assim como o próprio Jesus fez. Incontáveis sinais e maravilhas eles também fariam. João capítulo 14, versículo 12. Jesus disse aos seus apóstolos: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas. Amém? Após a sua morte e ressurreição, Jesus deu um mandamento aos apóstolos, e em seguida subiu aos céus. Marcos capítulo 16, versículo 15 ao 18. Jesus disse aos apóstolos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Com exceção de Judas Iscariotes, que logo após a morte de Cristo na cruz se suicidou, todos os apóstolos creram no que Jesus lhes prometeu, e partiram por todo o mundo pregando o evangelho de Jesus Cristo. E o Senhor confirmava que suas palavras eram verdadeiras, quando pelas mãos dos apóstolos operava sinais e maravilhas. Marcos capítulo 16, versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com sinais que se seguiram. Amém? A palavra da verdade, o evangelho pregado pelos apóstolos, era recebido por grandes multidões, os quais abandonavam o judaísmo e se juntavam aos apóstolos, começando assim a Igreja de Cristo. Atos capítulo 2, versículos 41 e 43. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém? Nós vemos que os apóstolos faziam diante das multidões muitos sinais e maravilhas, mostrando que aquelas palavras, aqueles milagres, vinham do próprio Deus. Atos capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Amém? Também Atos capítulo 5, versículo 12. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo, pelas mãos dos apóstolos. Amém? Os apóstolos continuavam a sua missão, pregando a palavra de Deus e realizando muitas maravilhas. E começaram a vir de todas as partes, trazendo seus doentes, e criam no Evangelho do Senhor Jesus Cristo muitos povos. Atos capítulo 5, versículo 14 ao 16. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em canilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles.
e até das cidades circunvizinhas concorriam muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Amém? Nós vemos que agora Pedro tinha o mesmo espírito que havia sobre Cristo. A Igreja de Cristo começou a crescer num curto período de tempo. Muitos ricos vendiam seus bens e os entregavam aos apóstolos, que distribuíam aos pobres, aos órfãos e viúvas, e não havia necessitados entre eles. Mas os 12 apóstolos estavam deixando de pregar a palavra de Deus para cuidar da distribuição das ofertas. Então o povo que os seguia escolheram 7 discípulos, cheios de fé e ousadia, humilde e de confiança para ajudá-los. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 5. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós, os 12 apóstolos, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Felipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Pármenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. Amém? Agora que os 7 foram escolhidos, preste atenção ao que os apóstolos vão fazer aos 7 discípulos. Continuemos nos versículos 6 ao 8. E os apresentaram ante aos apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as suas mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Amém? Estevão, que antes que era cheio de fé e ousadia, agora aparece cheio de fé e de poder, fazendo grandes sinais e grandes maravilhas entre o povo. Mas como? Se somente os apóstolos faziam maravilhas? Os 12 apóstolos, impondo as mãos sobre os 7 discípulos, concedeu a eles o poder do Espírito Santo para fazerem milagres e muitas e grandes maravilhas. Amém? Estevão foi preso pelas autoridades e os religiosos e acusado de blasfêmia contra o judaísmo e contra as leis de Moisés. Foi morto por apedrejamento, se tornando assim o primeiro cristão morto por testemunhar o Evangelho de Cristo. Agora vamos ver Filipe, um dos 7. Foi para Samaria quando a igreja se dispersou por causa da perseguição que começou sobre a igreja de Cristo. Atos capítulo 8, dos versículos 5 ao 8. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Amém? Filipe, o evangelista, que pela imposição de mãos dos 12 apóstolos recebeu o poder e do Espírito Santo para fazer grandes sinais e maravilhas por onde quer que ele fosse. E muitos em Samaria, ouvindo o evangelho, creram e foram batizados, e muitos passaram a seguir Filipe. A igreja de Cristo se estabeleceu em Samaria. Filipe continuou a sua obra, fazendo grandes sinais e maravilhas, mas Filipe estava sozinho naquele lugar. Agora que fica mais interessante,
Vamos continuar em Atos capítulo 8, no versículo 14 ao 19. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá os apóstolos Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente foram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Amém? O que aconteceu aqui? Veja só, Felipe, o evangelista, estava em Samaria, pregando a palavra de Deus, fazendo grandes milagres. Muitos creram e foram batizados. Por que Felipe não impôs as suas mãos sobre os samaritanos para que eles recebessem o poder do Espírito Santo? Porque somente os 12 apóstolos tinham esse poder de impor as mãos e transferir, concedendo o poder do Espírito Santo aos outros. Por isso, Pedro e João foram de Jerusalém para Samaria, impor as mãos sobre alguns deles para que a igreja fosse edificada e crescesse. Esse ato chamou a atenção de Simão, um falso Cristo daquela época, mas ele não queria apenas receber o poder de profetizar, de falar em línguas e de curar. Ele queria o poder que somente os 12 apóstolos tinham, o de transferir e conceder aos outros o poder do Espírito Santo. Continuamos em Atos capítulo 8, no versículo 18 e 19. E Simão, vendo que pela imposição de mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dá-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as minhas mãos receba o Espírito Santo. Amém? Mas Pedro o repreendeu pelo seu coração interesseiro. Então Pedro e João, tendo imposto as mãos sobre alguns e confirmando a obra do Espírito, voltaram a Jerusalém. Mais tarde, o Senhor Jesus apareceu a Saulo, o qual perseguia a sua igreja, e o chamou para ser o apóstolo dos gentios. Esse seria o 13º apóstolo. E certa vez, Paulo chegou em Éfeso e estavam ali alguns discípulos que creram e foram batizados, mas ainda não sabiam que havia o poder do Espírito Santo. Então o apóstolo Paulo, com a imposição das suas mãos, concedeu a eles os dons do Espírito Santo. Atos capítulo 19, versículos 5 e 6. E os que ouviram o Evangelho foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Amém? Os apóstolos receberam o poder do Espírito Santo para que a igreja de Cristo tivesse início, para que o povo cresse que a palavra pregada era verdadeira e vinha de Deus, e para registrar a palavra de Deus, para que nós, nos dias de hoje, pudéssemos crer nas palavras dos apóstolos, em suas revelações e em suas profecias. Os apóstolos receberam esse poder porque estiveram com Cristo desde que ele foi batizado nas águas do Jordão e se manifestou a Israel, até ao dia em que subiu aos céus, diante dos olhos dos apóstolos que foram testemunhas da sua ressurreição. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João, até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunhas da sua ressurreição. Amém? Esse era o requisito para ser um apóstolo. Matias foi escolhido para assumir o lugar de Judas Iscariotes, porque esteve com Cristo durante seus 3 anos de ministério na terra. Paulo se tornou apóstolo após ver o próprio Cristo ressuscitado e ter sido escolhido por Cristo
assim como os outros 12 foram escolhidos. Paulo foi para a Arábia e ficou lá por 3 anos e depois voltou a Jerusalém, cheio de revelações do próprio Cristo. Amém? Outras pessoas naquele tempo receberam poder e dons do Espírito Santo somente pela imposição das mãos desses apóstolos, para serem colaboradores na edificação e no crescimento da Igreja de Cristo. Então eu pergunto nos dias de hoje: há alguém que tenha andado com Cristo desde o princípio do seu ministério até que subiu aos céus nos dias de hoje? Há alguém hoje que tenha sido testemunha da sua ressurreição? Ou escolhido, treinado para a missão pelo próprio Cristo? Será que vemos nos dias de hoje milagres genuínos, como aqueles que os apóstolos faziam? Hoje temos a palavra de Deus em nossas mãos, exatamente tudo o que precisamos para sermos cristãos verdadeiros e discípulos de Cristo. Por essas palavras seremos salvos. Jesus disse: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crer em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém? Será que precisamos de novas revelações nos dias de hoje? Se temos em nossas mãos toda a verdade? Por isso ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai senão por mim. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe em nome do Senhor Jesus.